criação do conhecimento humano. Quer dizer, se eu não estou comprometido com aquilo, eu não vou... O que eu criar, eu não vou conseguir criar conhecimento. Eu não vou conseguir ampliar o conhecimento, porque eu não estou comprometida com essa atividade de criar conhecimento. Tá? Até aqui foi? Hein? Sim, bem tranquilo. Sim, tranquilo, Maria. Foi tranquilo? Ok. Tá. Foi. Tá. Maria professora, sobre criatividade aqui, eu até ia começar a escrever. Fala. Posso falar um pouquinho? Pode falar. Para tomar um... Tá. Justamente a criatividade, do meu ponto de vista, não é nada teorizado assim, né? Ou talvez de algum autor, mas a criatividade não, ela se vem a partir do Eu acho, o André está cortando. Está cortando aí. André, tá cortando teu áudio, a gente não tá ouvindo nada. Quem sabe tu desliga o áudio e volta o áudio. Às vezes acontece isso. A Mariana hoje tá engraçadinha. André, quem sabe tu escreve aqui no chat. A Mariana tá na sala, tá na aula? A Mariana tá. Ah, ali ela, agora que eu vi. Eu tô, tá. Ai, querida. Tu tá de pantufa hoje? Tô de pantufa, pijama. Por favor, não me peçam pra aparecer na câmera. Tá certo. Mas pelo menos tu penteou o cabelo? Sim, penteei porque eu tive que sair de manhã pra comprar pão. Ah, muito bem, tá. Escovou os dentes, tá bom. Tá pronta pra próxima. Já tá tudo escovado. Tá. Olha, o André tá dizendo aqui, a criatividade surge diante da constatação de algo a fazer. Eu acho que dá para juntar também, a Kathleen botou uma observação que acho que é o slide 33, ela entendeu que o conhecimento está cada vez mais fracionado. As pessoas aprendem apenas aquilo que necessitam para executar determinada tarefa. Não há um envolvimento maior que torne o indivíduo capaz de dominar o fazer um todo. É exatamente isso. Essas rupturas, elas vão trazer isso. E aí traz uma outra postura que é uma coisa que é uma postura assim muito comum da gente ver, que as pessoas dizem assim, não, eu só faço a minha parte, a parte aquela outra parte é do fulano, ele que faça, e eu não me envolvo com aquilo porque ele, né, é a parte dele, a minha parte eu estou fazendo, agora se está saindo errado é porque a parte dele não está boa. Esse fracionamento das atividades, ele leva a isso, né? E, André, a criatividade, essa criatividade, eu acho que a criatividade é inerente ao ser humano, tá? Só que muita gente não exerce, ou por preguiça, ou porque é impedida, sabe? Tipo assim, não, tu tem que fazer a tua tarefa é essa, não precisa ficar inventando, não inventa coisa. Esse inventar coisas, isso é
é um exercício de criatividade, né? Eu posso chegar a coisas muito boas se eu exercitar a minha criatividade. Ou nós podemos ficar na estaca, onde a gente está, a partir desse modelo repetitivo. Tá? A Mariana está dizendo, eu acho que essas rupturas surgem desde a escola, porque em muitas escolas a interdisciplinaridade não existe. Eu acho que a gente, por muito tempo, a gente dividiu tudo em caixinhas, em gavetinhas, e aí agora a gente não... É muito difícil, é um exercício muito difícil tu conseguir pensar de forma interdisciplinar. Tá? E a Luciane está dizendo, né? Seria a linha de produção aplicada ao conhecimento. Exatamente isso. Né? Tipo assim, ó, não vamos ficar viajando nessa, porque daqui a pouco a gente vai para outro lado e nós precisamos manter o foco aqui. Né? Então, mais ou menos que eu conduzo as pessoas para uma determinada linha, né, de conduta. A Mariana, e às vezes dentro da própria disciplina, aprendi história com, por exemplo, sem o mínimo de linha cronológica. É isso mesmo. Isso é a Kathleen. Vejo muitos profissionais formados em diferentes áreas com esse discurso. Eu sou formada em tal coisa, não entendo do assunto X ou Y. Não, e aí ela diz que até uma forma até honesta de assumir isso. Sim, com certeza, E assim, quando tu vê, porque a produção do conhecimento e principalmente a formação das pessoas, ela passou por vários modelos. Primeiro, eu tinha que ser especialista, eu tenho que saber, tenho que entender tudo daquilo. Depois a gente passa para um modelo generalista. Não, agora a gente tem que entender um pouquinho de cada coisa para poder fazer a tal da salada. E agora nós estamos, olha só que coisa complicada, nós estamos num modelo, de novo, especialista, mas exigindo uma interdisciplinaridade. O conhecimento, eu não posso, por exemplo, uma pessoa que trabalha em um determinado laboratório, ele tem que juntar, então, esse aí que eu dei do exemplo, né, da pesquisa para a vacina do Covid. Ele tem que juntar especialidades para poder trabalhar com isso, que são, basicamente, todas as áreas da saúde. Mas precisa da engenharia também para a produção disso. Então, sabe, me parece, assim, né, pelo que eu tenho lido, é muito conflitante, sabe, a gente ser especialista e ser obrigado, e ser, né, levado, não digo obrigado, mas levado a trabalhar de uma forma interdisciplinar. A Maria do Carmo está falando nos médicos. É isso mesmo, se a gente vai lá ver, tem médico que é especialista em dedo, só no dedo, quer dizer, o dedo está grudado no pé, ou grudado na mão. E a gente... Sim. Por exemplo, eu sou um exemplo. Normalmente, né, professora? Eu sou um exemplo disso. Eu tenho uma doença autoimune que começou com um problema, tipo, no estômago. E daí eu passei por 7 gastros, até me dizer que era coisa da minha cabeça. E, na verdade, daí eu fui num reumato, e daí descobri que o problema de estômago era dessa doença, entendeu? Então, eu fico pensando que é muito se especializar numa coisa só e não ver o todo, sabe? E começa assim, a medicina é uma área assim, né? E aí, se tu olhar, por exemplo, a dermatologia, né? A dermatologia trabalha com
tudo que é coisa que aparece no corpo inteiro, tá? Mas aí também tem especializações, tem muitas especializações. Então, essa é uma dicotomia, né? Ao mesmo tempo, eu tenho que ter uma especialização, mas eu não posso esquecer de olhar para o todo, né? E isso é uma coisa que, às vezes, os médicos têm um pouco mais de dificuldade. E médicos bons, assim, né? A gente nem tá falando, assim, de pessoas... A gente tá falando de pessoas que estão até na academia, sabe? Assim, Sim. Tão inconstante, E tão inconstante aprendizado, mas eu não sei, parece que continuam tudo aprendendo, tudo pipocado. Mas é uma coisa bem forte, essa coisa das especialidades em toda a saúde, né? Eu acho que na nutrição, que é a área da Lu, é um pouco diferente. Mas na odonto é igual, né? Porque quem é periodontista só vai tratar as doenças periodontais, né? Quem é maxilofacial só vai fazer cirurgia, né? Claro, eles vão fazer clínica, mas eles vão fazer, obviamente, mais uma especialidade, assim. E a fisioterapia está se voltando muito para isso também. Quem é da fisioterapia, tipo, respiratória, vai trabalhar com fisioterapia respiratória, né? Quem é da fisioterapia... Então, a área da saúde está assumindo muito esse papel. Eu acho que toda a área da saúde, acho que a nutrição da Lu, acho que é um pouco diferente, né? Mas eu vejo que a odonto e a fisioterapia estão indo para esse caminho também. A fisioterapia é verdade. Na nutrição tem também, mas é um pouco assim, esportiva, tem clínica, cozinha, unidade de alimentação. Se a gente vê também, quase todas as áreas elas estão assim. Vocês vão olhar, por exemplo, a área da educação física, né? O que a gente conhecia de educação física? Eu que sou mais velha que vocês, e educação física, para mim, o cara se formava em educação física para ser professor de educação física. Ia dar aula lá no colégio, a gente fazia aqueles exercícios horrorosos, né? Mas a ideia era essa. Oi? Eu tô com o microfone ligado agora que eu vi. Não, claro. Educação física eu só matava. Pois eu gostava de ajudar o professor a buscar a bola, porque aí assim eu não precisava fazer nada, eu estava buscando a bola, sabe? Então... A aula de educação física, o melhor era a parte do futebol, sempre. Eu era a parte de guardar os coletes, que a gente já perdia um tempão naquilo. Pois é. Bom, eu acho que isso está bem esclarecido, então, no momento. Então, vamos adiante, vamos continuar aqui. Então, assim, nas condições, então, capacitadoras, que a gente chama, que vão levar a criação no conhecimento, a gente tem as 5. Então, nós vimos a primeira, que é a intenção, né? Agora a gente vai ver a segunda, que é a autonomia, tá? Bom, se eu quero criar conhecimento, né, a primeira coisa, dos elementos muito importantes é que o indivíduo ele tem que ser autônomo, né? Claro que, né, e aí aqui eles dizem, então, no nível individual, todos os membros de uma organização devem agir de forma autônoma conforme as circunstâncias, quer dizer, é o que a gente chamaria de uma autonomia relativa, né? Relativa porque ela tem que estar alinhada aos objetivos, às metas daquela organização, né? Quando eu permito que a pessoa seja autônoma, né, eu tenho a organização como um todo, ela consegue ampliar, então, novas oportunidades que seriam inesperadas. Tá?
E a autonomia também, ela aumenta muito a possibilidade das pessoas se automotivarem para criar novo conhecimento. Aí vocês podem pensar assim, bom, tá, mas tem gente que não gosta disso, tem gente que só consegue trabalhar se deixar ela livre, mas tem gente que não, tem gente que gosta de saber o que ela tem que fazer exatamente, aí é no detalhe, ó, é tudo isso aqui bem, item por item o que eu tenho que fazer, e normalmente a pessoa ela se atém só àquilo, ela não vai adiante, tá? Então, a autonomia, ela tem uma estreita ligação com a criatividade. Tá? E aí a gente traz os grandes autores, né? O Maturana e o Varela, que falam no sistema autopoiético. E eles dizem que uma organização criadora do conhecimento, que garante a autonomia, ela pode ser representada como um sistema autopoiético. Tá? Agora eu gostaria que algum de vocês explicasse para nós o que seria esse sistema autopoiético. Vamos ver. Alguém consegue? Pode pesquisar na internet? Oi. Maria? Ei. Oi. Fala, Ronaldo, tô te ouvindo? Não sei. A Maria não tá ouvindo. Maria tá ouvindo, Maria? Não. Não tá. Oi, professora? Maria? Ela tá falando alguma coisa. Ei, temos um robô. Gente, fica igual um piano, eu falei. O robô espião, o robô espião. Isso aí é algum robô espião na nossa aula, gente. Agora melhorou, ela foi embora. Cansou da gente, foi embora. Partiu. Maria, está nos ouvindo? Foi buscar as pantufinhas. Acho que ela vai conectar novamente. Carol! Oi! Oi! Oi? Tá, de volta. Oi? Oi, professor. Oi, Maria. Oi, prof. Tá, estão ouvindo agora bem? Sim. Tá, eu fiz aquilo que me mandaram. O Rodrigo mandou fazer F5, eu fiz. Ô, Ronaldo, tu toca funk? Não toca funk, o que é isso? Não, eu toco no piano rock and roll, mas o André está sugerindo que haja um funk com esse piano robotizado que se criou aqui na sala. Segundo a Mari, tem um piano aqui. Eu queria ter a criatividade auditiva da Mari. Mas, gente, parece um piano, um tecladinho. Não, também, mas eu meio que ouvi uma coisa assim, meio, não parece piano, parece aquele piano elétrico, aquela coisa.
Se vocês Tá, interagissem com crianças pequenas, vocês iam ver que os pianinhos deles é bem assim. É mesmo? Então Aham, tá. os pequenininhos. Vamos então voltar, vamos ver quem consegue dizer, Eu explicar o posso que tentar é. explicar o que eu penso Então explique, tese. por favor. Bom, eu penso assim, vamos dar um exemplo, tá? Tu tens um centro de saúde, tá? De atenção, de repente atenção primária lá. Tu tens uma escola e tu tens um hospital que se baseiam em fazer assistência social e, digamos assim, seguir os princípios da ECA, tá? Os princípios e daí, assim, ó, na verdade, eles são instituições distintas que têm fins, claro, tu vai pensar, o centro lá de saúde, ele vai ter um assistente social que vai estar trabalhando com a ECA para um determinado fim. A escola vai estar trabalhando para um outro fim, mas ao mesmo tempo, o objetivo deles, tá? Ele nessa construção dessa rede vai acabar no final sendo cumprir o que diz lá na ECA, entendeu? Então, penso assim que ela pode ser utilizada em diferentes espaços, tá? Mas a rede, o que tem por trás e o objetivo a ser cumprido, para ambas, assim, praticamente será o mesmo. Não sei se faz sentido o que eu falei. O sistema, quando o Maturana e o Varela falam nesse sistema autopoético, eles querem dizer que existe na natureza, né, uma capacidade de auto-organização, de forma que, se alguém não funciona como deve, os outros auxiliam, tá? E aí dá a ideia. Seria um sistema. O André, eu falei que não era para ir na Wikipédia, ele foi lá na Wikipédia. Fala, Felipe. Não, eu estava. O Ronaldo que vai falar. Eu entendi assim que seria um sistema, né? Vamos dizer assim, de autogerenciamento, ou no caso, autocriação de algum mecanismo para resolver problemas. E aí a gente pode, daqui a pouco, até pegar o exemplo da escola com posto de saúde. Pode haver ali um sistema de autocriação de soluções, enfim, para alguma determinada demanda ou algum determinado processo, né? Eu vi que o André trouxe ali a teoria, né? E até eu achava que essa teoria era mais antiga, e né, pelo que ele trouxe ali, não é tão antiga assim. Né? Não, ela é da década de 70. Eu achava que era mais, né? Mas não. Eu vou ler aqui que o André trouxe, né? Então, a autopoiese é um termo criado na década de 70 pelos biólogos e filósofos chilenos, o Francisco Varela e o Humberto Maturana, para designar a capacidade dos seres vivos de produzirem a si próprios. Segundo essa teoria, um ser vivo é um sistema autopoiético, caracterizado como uma rede fechada de produções moleculares, processos, em que as moléculas produzidas geram com suas interações a mesma rede de moléculas que a produziu. A conservação da autopoiese e da adaptação de um ser vivo ao seu meio são condições sistêmicas para a vida. Portanto, um sistema vivo, como sistema autônomo, está constantemente se autoproduzindo, autorregulando e sempre mantendo interações com o meio, onde este apenas desencadeia no ser vivo mudanças determinadas em sua própria estrutura e não por um agente externo. Na verdade, assim, o que eles querem dizer do sistema é que o sistema ele tem
uma organização, mas ele tem a capacidade de se reorganizar. E ele vai... É muito da capacidade do ser humano de se adaptar a novas circunstâncias, a novas situações. Por quê? Porque ele tem, né, o seu sistema, ele se autorreproduz, autorregula, tá? E ele estabelece, ele faz as mudanças que ele pode, à medida que ele pode, para ter essa adaptação melhor. Tá? E quando a gente... Então, voltando agora lá para o nosso texto, que eu acho que eu perdi, deixa eu ver. Vou compartilhar de novo. Quando a gente coloca como uma condição criadora para o conhecimento, está todo mundo vendo os slides? Sim. Tá. Sim. Tá. Quando ele coloca como uma condição, e aí ele fala na autonomia, a autonomia, ela tem essa ligação com a teoria do Maturana e do Varela, porque eles vão dizer que o próprio indivíduo, ele estabelece, se ele é autônomo, ele estabelece as fronteiras da sua atividade, tá? E quando ele consegue, como quando eu digo assim, bom, eu posso ir até ali, porque até ali eu tenho certeza que eu sei fazer e que vai dar certo, então eu vou até ali, né? E muitas vezes eu acho que eu posso ir além daquilo, e aí eu vou além, porque primeiro eu tenho autonomia, e porque eu entendo que eu posso avançar com essas fronteiras das minhas tarefas, tá? Tudo isso, né, buscando a intenção da organização. A autonomia, então, eu tenho as condições, né? Eu tenho a intenção, eu tenho a autonomia, tá? E aí a terceira condição é o que ele chama de flutuação e caos criativo. Tá? Bom, a flutuação e o caos criativo, eles vão estimular a interação entre a organização e o meio externo, tá? Entre o nós aqui dentro e os outros lá fora. Tá? Eles falam em flutuação, mas eles não querem dizer, eles não estão se referindo a uma desordem total. E eles falam que a flutuação é caracterizada por uma ordem sem recursividade. Tá? Uma ordem sem recursividade. A gente depois vai dar uma olhadinha nisso aí. Tem um autor, o Gleick, que em 87, ele diz que a flutuação é uma ordem cujo padrão é difícil de prever inicialmente. Tá? Por isso que muitas vezes eu tenho a surpresa, né, na minha organização em função dessa ordem que eu não pude prever, né, inicialmente. Então, quando a flutuação é introduzida em uma organização, seus membros enfrentam um colapso de rotinas, hábitos ou estruturas conectivas. Tá? O Winograd Flores enfatiza a importância desses colapsos periódicos no desenvolvimento da percepção humana. É como se eu promovesse uma nova ordem,
tá? E essa nova ordem, então, junto com a autonomia e com uma intenção única, elas permitem que as pessoas desenvolvam a sua percepção. Quer dizer, ambientes que são muito padrões, que são muito lineares, eles não são, eles não estimulam, né, o desenvolvimento da nossa percepção. Eu preciso que o ambiente ele tenha essa flutuação. E junto com essa flutuação, ela vem, né, ela traz a palavra colapso. Tá? Esse colapso é uma interrupção de nosso estado de ser habitual e confortável. Quando eu introduzo um novo conhecimento, esse novo conhecimento ele tem que, de alguma forma, desacomodar e trazer um novo para um hábito. Quando enfrentamos um colapso, temos a oportunidade de reconsiderar nosso pensamento e perspectivas fundamentais. Começamos a questionar a validade de nossas atitudes básicas em relação ao mundo. Tá? Acho que a gente depois fala um pouquinho mais sobre isso. Então, é comum em uma flutuação ambiental precipitar um colapso dentro da organização, a partir do qual é possível criar um novo conhecimento. Alguns autores chamaram esse fenômeno de criação da ordem a partir do ruído, ou a ordem a partir do caos. Eu acho que esse vírus, né, que nos chegou, ele traz, né, muito disso. Né? Ele é externo a nós, a nossas organizações, e ele está nos desafiando para que a gente consiga estabelecer uma nova ordem a partir dessa desordem, ou desse caos. Tá? E o que é o caos? Né? O caos é gerado naturalmente quando a organização enfrenta uma crise real. Ele pode ser gerado intencionalmente quando os líderes da organização tentam evocar um sentido de crise entre os membros da organização, propondo metas desafiadoras. Isso vai muito em busca do que se chama, né, no mundo empresarial, um novo modelo de negócio. Quando eu falo um novo modelo de negócio, isso geralmente é uma desacomodação naquele hábito que nós tínhamos para enfrentar crises que são crises reais e que estão fora, que estão no mundo e que estão atrás de nós. Tá? E aí o que é o caos criativo? Porque, na verdade, aqui a condição é a flutuação e o caos criativo. O caos criativo é esse caos intencional que aumenta a tensão dentro da organização e bota o foco da atenção dos membros daquela organização na definição do problema e resolução da situação de crise. Nós estamos, com toda certeza, vivendo um ambiente, um mundo de caos criativo. Quando a gente fala que nós vamos voltar à normalidade, mas a normalidade vai ser uma nova normalidade, essa nova normalidade ela é diferente do que nós já tínhamos, da normalidade da qual a gente veio. Né? E ela vai exigir da gente, né, essa capacidade de flutuação, né, e de caos criativo também. Os benefícios do caos criativo só podem ser percebidos quando os membros da organização têm a habilidade de refletir sobre suas ações.
Diferente do caos criativo, a gente tem o caos destrutivo. Se eu não faço uma reflexão sobre a flutuação, essa relação com o exterior, né, a tendência é que eu leve a um caos destrutivo. Aí a gente tem um autor, que é o Schoen, que ele afirma que uma pessoa que reflete quando age transforma-se em um pesquisador no contexto prático. Não depende das categorias de teoria e técnica estabelecidas, mas constrói uma nova teoria específica ao caso. Tá? O caos criativo, ele é uma desorganização que vai exigir das pessoas criatividade. Tá? E aí agora eu queria falar, vamos conversar um pouquinho sobre isso, então. Então vamos lá. Quem se habilita? Essa questão do Brasil, Maria, tá levando, é um caos? Que não é o melhor exemplo, mas eu vou dar um exemplo, tá? Que assim, ó, eu tive um aluno, tá? Não vou dar os nomes. Tá bom o som agora? Voltou? Tá? Voltou. Tá, eu tive um aluno de mestrado que ele tinha um problema de pesquisa, uma proposta de dissertação que era muito boa, né? Era desafiadora, né, para mim, mas eu topei a empreitada com ele. E aí ele fez uma disciplina de metodologia da pesquisa e o professor da disciplina disse para ele que ele não tinha um problema de pesquisa e que aquilo dali não ia sair nada e tal e tal. E ele entrou em parafuso, né? Ele acabou desistindo, porque ele não conseguiu sair, né, dessa, ele não conseguiu liberar o caos criativo dele. Eu acho que quando a gente recebe uma crítica, quando a gente trabalha com produção, né, científica, por muito tempo se menosprezou a possibilidade, né, de verificar as críticas, o porquê, isso aqui não dá certo, por que isso não dá certo, tá? E eu acho que o caos criativo, ele vem muito também com a capacidade das pessoas de se reinventarem, tá? E de aceitarem um desafio, né, e de encararem o diferente. Tá? É muito difícil para a gente
trabalhar com a ideia do diferente, né? A gente está muito acostumado à normalidade. Eu gosto que as coisas estejam todas mais ou menos quando eu, assim, aquilo que eu conheço, que eu sei fazer e que não é muito, e que tem um certo desafio, mas esse desafio, ele é pequeno, sabe? Ele não é um desafio que me leve a ver, sabe, a rever tudo, né? Eu quero, se precisar rever, eu quero rever pouca coisa, tá? Não sei, agora o que vocês acham? Maria, quando tu começou a dar o exemplo, eu achei que estava falando de mim, porque quando eu fiz disciplina de metodologia, o Luciano disse assim, não, mas tu não tem ainda um problema de pesquisa. E aí eu pensei comigo, se eu não tenho um problema de pesquisa, então eu vou arrumar, porque eu não vou insistir nesse negócio. Então, se nós não temos, eu vou arrumar. Mas, enfim, tinha um problema que não estava bem claro. Mas eu acho que é isso, é a capacidade de reinventar, eu acho que é uma palavra muito feliz essa, né? Que eu acho que, ainda mais no momento que a gente está vivendo, é muito necessário. Isso aqui que nós estamos fazendo, ok, já existe há muito tempo esse tipo de aula, né, nesse tipo de plataforma, mas nós, de certa forma, estamos também nos reinventando, né, criando lives, criando coisas, enfim, o momento é de reinvenção geral, assim, em todos os sentidos, né. Acho que é mais ou menos por aí mesmo. E vamos pensar assim, ó, o que seria o caos, né? O caos a gente foi atirado no caos, né? A gente está tentando, como todo ser humano, nosso instinto de sobrevivência, ele é muito maior e nossa capacidade de sobreviver, ela é enorme, a gente não tem ideia da nossa capacidade disso, mas a gente foi atirado num caos. Quando te diz assim, ó, olha, não dá mais para sair na rua. Tá, sair na rua. Aí a gente passa por aquela fase daquele desespero de limpar tudo. Eu nunca limpei tanto a minha casa. Eu trabalho há 44 anos, todos os dias saindo de casa. Eu nunca tinha ficado. E nas férias eu viajo, né? Então, ficar em casa foi um negócio doido para mim. E aí, doido porque me sento num lugar e olho para um canto, tá sujo, então eu vou lá e limpo aquele canto, aí eu vou lá e limpo outro canto. Aí eu comecei a fazer coisas. Esse dia eu fiz uma encomenda para ferragem, encomendei uma porção de coisa da ferragem para fazer concertos e coisas. Quer dizer, sabe, todos nós fomos atirados como se a gente fosse atirado dentro de um caldeirão de caos. E aí a gente tem que se reinventar dentro disso. É muito doido. E com os trabalhos da gente é a mesma coisa, né? Aí a Kathleen está falando, né, que nunca houve tanta possibilidade de aprender diferentes coisas via online como hoje. E eu penso assim, que bom que a gente tem o online, né? Porque se a gente estivesse vivendo na época da peste, da gripe espanhola, a gente ia estar todo mundo dentro do seu barraco, porque as casas eram os barraquinhos, né? Então, que bom que a gente tem que bom que a humanidade desenvolveu, né, esses conhecimentos e essa tecnologia, que hoje a gente pode estar todo mundo dentro da sua casa, mas nós estamos aqui juntos, estamos 17 pessoas aqui, nesse mesmo espaço, né? Professora? Mas fale bem. Eu não sei, mas eu não sei se tem muito a ver, mas eu me lembrei da disciplina do professor Vanderlei, de metodologia, que a gente, né, cursou à distância, e ele falava do conceito de nuvem, né? Quando o pesquisador
ele chega num ponto ali da pesquisa que começa a se instaurar o caos, né? Só que é esse caos criativo, né? De que falam agora os autores. Então, o caos criativo, você está tão imerso ali em conhecimentos, né? Tácitos e explícitos, pelo que a gente observa agora, que você fica meio perdido na nuvem, né? Que você tem que sair dessa nuvem. E aí, pelo que eu entendi agora, esse caos destrutivo é justamente quando já entra em desordem, né? Você sabe tanta coisa, você está aprendendo tanta coisa, e aquilo ali, de alguma maneira, fica desordenado, né? E acaba prejudicando a criação coletiva do conhecimento na empresa, assim, foi o que eu entendi. Esse caso, o destrutivo, ele te faz, é como se tu perdesse energia, tá? No sistema que o Maturana fala, né? Porque ele não faz com que tu te autorregulamente, sabe? Tu não consegue fazer isso, porque ele é destrutivo. É dizer assim, por exemplo, voltando ao exemplo lá do meu aluno, quando o professor disse para ele, tu não tem um problema de pesquisa. Aí ele chegou para mim e disse assim, o professor, ele arrasou com o meu projeto, meu trabalho, ele disse que eu não tenho problema de pesquisa. Aí eu disse, olha, essa é o momento, né, de tu reinventar teu trabalho. Sabe, o cara, quando diz que tu não tem, é como se tirasse o chão da pessoa, né? Pô, eu tô fazendo uma tese, tô fazendo uma dissertação, e aí eu não tenho problema de pesquisa, então eu não tenho nada. Aí eu não tenho... Bom, mas é a hora em que eu ressurjo, né, para pensar melhor. O Ronaldo teve uma solução melhor, esse outro aluno não conseguiu, ele não conseguiu enxergar, ele nunca mais conseguiu enxergar a pesquisa dele. Ele se perdeu na primeira crítica, tá? E o Ronaldo não, o Ronaldo se reinventou, ele disse, não, então se eu não tenho problema, nós vamos criar o problema, vamos atrás do problema, né? A ideia é essa. Exato. A Maria do Carmo está no caos destrutivo da pesquisa. Não, Maria do Carmo está bobeando. Está bobeando. Só tem que tirar. Eu acho que tu não devia mais trabalhar com povos indígenas, que tem gente que tem nojo disso. Então, vamos lá. Ronaldo, tu ia falar. Não, eu só ia dizer que é isso mesmo, que eu acho que em tudo na vida da gente, no nosso cotidiano, a gente acaba tendo que, em algum momento, se reinventar, seja para resolver alguma coisa ou para uma necessidade extrema que vem através de uma pandemia como essa, ou para sair da nossa zona de conforto. Eu acho que é bem isso, e eu acho que conhecimento buscar o conhecimento é buscar a reinvenção o tempo todo, sabe? Quando a gente começa a estudar mais, assim, que nem agora essa disciplina proporciona com que a gente olhe para a construção do conhecimento, para a epistemologia de uma outra forma, assim. Eu, pelo menos, eu estou olhando de uma outra forma que está me interessando muito, assim, sabe? E isso faz com que a gente acabe se reinventando alguns mecanismos, né, conosco mesmo, assim. Então, eu acho que é bem isso aí, prof. Quando tu... E essas são as condições, né, para a criação de um novo conhecimento. Quando tu existe uma intenção, né? Então, vamos dar um exemplo assim, da tese. Então, a intenção é a tese. Quer dizer, é o que tu quer alcançar, é o que está lá na tua frente, tá? Tu precisa de autonomia. Porque... E eu acho que eu já falei isso várias vezes, né, nos nossos seminários. Eu tenho, por exemplo, afinidade com determinados teóricos. Pode ser que a outra pessoa tenha a afinidade com outros, né? E aí eu sempre digo, né, se a gente vai para uma banca e aí a gente defende
o Weber não defende o Foucault, a gente vai para a banca dizendo, bom, meu trabalho, a teoria onde eu ancorei meu trabalho é a teoria do Weber, não é a do Foucault. Então, ponto, vamos esquecer o Foucault. Tá? Isso é exercício de autonomia. Eu posso dizer, bom, eu fiz minha escolha, assim como eu faço a minha escolha metodológica, eu faço a minha escolha teórica também. A minha opção metodológica, ela vai dizer assim, ó, bom, eu quero fazer um estudo de caso. Não, eu quero fazer um grupo focal. Tá? Essa é uma escolha metodológica. Uma escolha de teórica é qual é a linha teórica que meu trabalho vai perseguir. E aí eu faço isso. Quando eu tenho, mas isso eu só tenho com autonomia. Tá? E a autonomia, essa autonomia para a criação do conhecimento, ela, no caso, né, de vocês, tá? Ela vem com a linha, por exemplo, do orientador. Aí o orientador, por exemplo, aí eu só oriento trabalho pós-estruturalista. Bom, então esquece qualquer outra coisa que não seja pós-estruturalista. Tá? Eu não tenho autonomia. O aluno vai lá para aquele professor porque está naquela linha, mas ele não tem autonomia de dizer, bom, eu quero trabalhar esse tema numa outra linha. Bom, isso é autonomia. A flutuação e o caos é esse movimento de desacomodar o que eu tenho. Tá? E aí, o primeiro movimento que vocês têm de desacomodação, digamos assim, dos trabalhos de vocês, são na entrevista para a seleção. Que aí a banca diz, bom, mas tem objetivo demais, teu problema de pesquisa está errado, tu não vai conseguir fazer isso em 2 anos, tu não vai conseguir fazer isso em 4 anos. Então, nesse momento em que você busca, bom, então eu aceito porque isso vem de fora, então eu vou me reinventar, né? Eu, com o meu sistema, né, autopoético, eu consigo me reestruturar para atender essa demanda. Bom, aqui tem o Rodrigo quer falar, né, que eu já vi aqui. E depois eu tenho um comentário da Luciane e da Maria do Carmo. Rodrigo, por favor. A questão da construção do conhecimento, eu também vejo que ela perpassa por outros 2 pontos. Primeiro, a questão da dinâmica, né, do século XX, que era uma dinâmica basicamente de redes estrela, né, redes centralizadoras, e isso se diluiu, foi arrebentado com a internet. E depois a velocidade com que a informação hoje circula e se massifica. Basicamente, a humanidade hoje, ela mora dentro da maior biblioteca que já existiu na história e que provavelmente existirá. Junto com isso, vem um efeito secundário, que é como as telas interferem na cognição. Já tem vários estudos que apontam isso, que as telas interferem na cognição humana, em várias maneiras. Hoje, teve um estudo que eu li, já faz mais de ano, que uma criança de 11 anos, isso é nos Estados Unidos, ela já tinha acessado mais informação do que um adulto de 64 anos. Então, essa dinâmica mudou. E, historicamente, a construção da epistemologia ela sempre foi calcada em um aprimoramento, ela sempre foi incremental. E hoje ela começa a ter disrupturas. Em todas as áreas começam a existir disrupturas. E essas disrupturas, elas estão se tornando muito cíclicas, elas estão se tornando muito comuns em todas as áreas, junto com uma questão, aí a gente acaba caindo um pouco em Bauman, né? Que a gente não tem um novo modelo, a gente não tem as novas utopias. E eu vejo, tanto no cenário político, em todos os cenários que estão acontecendo, um apego muito grande ao sólido, que é o passado, porque a gente tornou determinados sistemas, inclusive sistema capitalista, dogmas,
Então a gente engessou e considerou aquilo quase que uma religião, né? No modelo, na construção, e a gente quer perpetuar aquilo, porque aquilo nos dá onde enxergar, onde planejar, onde nos dá alguma sustentação. E o futuro não há ainda uma teoria, uma hipótese plausível e aceita. Então, o conhecimento ele veio até certo ponto incremental, inclusive com as universidades, com todo o meio, que hoje sofre também muita crítica, e aí, em certo momento, com a agilidade das informações, explodiu, né? E agora a gente vive um momento muito interessante, que é o tema da minha tese, que é a questão que o EAD, ele falhou escancaradamente. Até é uma provocação que tem na minha tese. Ele falhou de cima a baixo. Alguns especialistas estão chamando de apagão educacional o que está acontecendo. E o Ronaldo, se tu me permite, eu vou falar uma frase que tu me disse esses dias. O Ronaldo disse assim, não sei mais o que inventar para cativar meus alunos, né? A atenção deles, ou seja, o engajamento deles, está cada vez mais difícil de ser retido. Então, os modelos pedagógicos que até então eram teorizados, eles se provaram falhos para a massificação do EAD. Eles não funcionaram, nenhum modelo existente funcionou. E o que vem depois? O mundo pós-Covid é um convite a coisas novas, e principalmente a disrupturas. Só que toda disruptura, ela gera muito medo. É a tal da desacomodação que a senhora falou. É a tal de dizer, olha, tua tese não vai rolar nesse tempo, teu mestrado não vai acontecer, teu objetivo não tá ok. A gente não sabe o que vai vir depois. Então nós temos aí os conservadores, que são ultra-ortodoxos, querendo voltar 20, 30 anos no passado, o que não é possível, porque o passado não está mais lá. E a gente tem um outro pessoal, que são o pessoal mais, eu vou chamar, tem que ter um novo rótulo aí para isso, mas o pessoal com uma mente mais aberta para isso, que vai ter que abraçar novas teorias e se arriscar. Entre um mundo e outro, a gente está bem no meio. E no meio disso, apesar da Covid ter vindo, se não fosse a Covid, ia vir o próprio colapso dos sistemas. Que os sistemas já vêm cambaleando desde a década de 80, 90, e o último grande balançar do sistema foi a crise de 2008, e já tinha vários indicadores, eu já comentei muitas vezes isso com a professora Rossio, se não fosse a Covid, ia estourar no sistema financeiro, ia ser pior ainda. De certa maneira, o Covid, às vezes até dá para desconfiar, porque ele amenizou o impacto de estourar todo o sistema. O sistema ele é muito assimétrico, ele é muito excludente, ele gera muitos problemas, e ele precisa ser rediscutido. Tem várias hipóteses de teorias econômicas, etc. Só que quando quem governa, quem lida, quando ele chega ao epicentro do poder, aos pontos mais altos, ele está totalmente comprometido com o passado, ele está totalmente lastreado. Então ele fica muito amarrado, muito engessado para conseguir gerar mudanças. E a gente está nesse meio, que vai durar mais alguns anos, entre luta entre o passado e o luta entre os novos sistemas. Quanto tempo mais vai percorrer, não sei, acho que ninguém sabe a resposta disso. Mas a gente precisa fazer uma disruptura, e disruptura é doloroso. Então só deixar esse devaneio. Não, é importante, o que tu falaste é bem importante. Um dos processos mais difíceis para o ser humano é a mudança. Sabe? Tu sair de alguma coisa, tu desistir de alguma coisa que tu conhecia e sair para uma coisa que tu vai conhecer, que para ti é desconhecido no momento, né? Tá, e como será? O que vai acontecer comigo? Como é que eu vou conseguir reagir nesse novo ambiente? E eu acho que um pouco nós estamos vivendo isso, e também, assim, uma das coisas que eu acho que nós fomos com a Covid, a gente foi jogado num caos, né? Essa coisa do EAD, agora todo mundo é expert em EAD. Não, senhor, ninguém é expert. A própria universidade, a própria URGS, que tem uma Secretaria de Educação à Distância, que é super atuante, super, competente, eles têm um know-how frente
O resto da universidade, eles têm 5% só do ensino já organizado em AD. O resto não tem como. Então, sabe, não dá para comprar chip para dar para os alunos que não têm acesso à internet, fazer o cara ficar 4 horas, o que queriam fazer com o Enem, né? Ficar 4 horas lendo uma coisa no celular. É óbvio que ele não vai fazer isso. É óbvio, sabe? Então, nós fomos jogados num ambiente que realmente é um ambiente de caos, né? A ideia é que a gente faça um exercício de criatividade. Vamos ver aqui, eu vou ler a Maria do Carmo. Veja bem, gente matando os indígenas com ódio estão sendo infectados pelo Covid-19. Não posso entrevistá-los e nem me aproximar. Estão sendo retirados de suas terras. Isso é um caos destrutivo. Isso é um caos destrutivo? Isso é. Por quê? Porque essa nova ordem, né, que a gente vai viver, essa nova normalidade, ela é cada vez mais excludente. Os menos favorecidos, os que tiverem menor poder de argumentação, os que tiverem mais à margem do desenvolvimento social, eles serão prejudicados barbaramente. Tá? Eu não sei, pode ser que vocês não concordem comigo, mas eu acho que é mais ou menos por aí. A Kathleen botou assim, Rodrigo, talvez o conceito de insurreição como forma de mudança positiva dentro de todo esse caos que Du detalhou. Tá? Ela mandou aqui uma sugestão de olhar esse... A Kathleen diz, Maria do Carmo, tua pesquisa está no caos destrutivo para além da teoria. Sinto porque é algo realmente triste, não só por ti, mas principalmente pelas comunidades indígenas. O Ronaldo está concordando com a fala do Rodrigo, e eu acho que, mais uma vez, e a gente vai estudar um pouco mais adiante, o Manuel Castells, ele realmente, ele tem muita razão no que ele fala. O Rodrigo falou no modelo, adiantou, né, o modelo de sociedade em estrela, que tudo parte de um ponto, né, um núcleo único. E aí, o que eu faço? Eu quero implodir isso, eu atiro uma bomba lá no núcleo e acabo com tudo. Hoje, nós somos um mundo numa formação de rede distribuída. Cada um de nós tem ligações, tem outras ligações, que se eu, por acaso, eu contamino ou interrompo uma ligação, se interrompem uma ligação minha, eu não fico isolado, porque eu tenho outras formas de me ligar, e me ligo com outras pessoas também. Então, o Rodrigo está falando que o Moodle é um EAD estrela. Eu também acho. Tudo isso, porque, na verdade, o Moodle não é um ambiente para aula. Ele é um ambiente ele é um repositório, é um apoio para as aulas, mas eu não posso, sabe? Eu conheço professores da universidade que não usam o Moodle. Eu conheço uma professora que ela tem a metade da minha idade, então eu estou defendendo, né, o pessoal mais velho, ela manda o texto para os alunos por e-mail. E aí o aluno recebe o texto da aula que ela vai dar, porque ela não disponibiliza material, ela não socializa com ninguém. Quer dizer, também a gente precisa de uma nova consciência, né, para trabalhar nesse ambiente. O Rodrigo está dizendo que todo software é uma filosofia condensada. O Moodle começou na década de 2000, lastreado pelos conceitos dos anos 90,
que agora, 20, 30 anos depois, está muito diferente, né? Vocês gostariam de falar mais alguma coisa sobre o caos? Então eu vou passar para a última condição, tá? Seu horário, professor. Oi? O seu horário? Ah, não, mas dá tempo aqui, só faltam 3 slides, tá? Ok. E agora é a redundância. Tá todo mundo vendo? Redundância agora. Bom, a última condição, né, para a criação do conhecimento é a redundância. A redundância, então, é a existência de informações que transcendem as exigências operacionais imediatas dos membros da organização. Quando eu compartilho informações redundantes, eu promovo o compartilhamento de conhecimento tácito. Então, quando a gente diz assim, tá, mas o que ele está me dizendo eu já sabia. Tá, eu já sabia. Então, eu estou compartilhando uma informação que é um conhecimento que é redundante. Por quê? Porque ele já chegou em você, chegou na outra pessoa e a outra pessoa conseguiu identificar que ela sabe aquilo que o outro está falando. E aí eles dizem que o compartilhamento, então, dessas informações redundantes, por que ele promove o compartilhamento do conhecimento tácito? Porque as pessoas conseguem sentir o que os outros estão tentando expressar. Então, é quando a gente diz assim, eu entendi o que ele quer dizer, porque eu já sabia isso, né? Muitas vezes eu reconheço um conhecimento em mim que estava, como é que eu vou dizer assim, não, estava assim, esquecido, estava ali, sabe, meio escondidinho, e que de repente a pessoa me diz uma coisa, tá, mas isso eu sei, né, isso eu sei, então tá, então reforça para mim o compartilhamento, tá? A redundância de informações acelera o processo de criação do conhecimento. A redundância ela é importante, sobretudo no estágio de desenvolvimento do conteúdo, quando é essencial expressar imagens baseadas no conhecimento tácito. Eu tenho, então, voltando lá ao nosso laboratório que está pesquisando sobre esse vírus, muitas pessoas dentro desse ambiente, elas devem saber as mesmas coisas. E ao falar, ao usar a redundância dessas informações, é como se eu acelerasse o processo do grupo todo de criar conhecimento. Só que essa criação de conhecimento, ela tem esse primeiro estágio, que é o desenvolvimento do conteúdo. Que conteúdo vai ter esse conhecimento que nós vamos criar? Tá? E tudo isso é baseado no conhecimento tácito, na troca. Quando a gente não tinha esse ambiente essa possibilidade toda de internet, da gente estar na maior biblioteca do mundo, da gente ter acesso a qualquer coisa, né? Acesso a informações verídicas, informações falsas, ou que seja, mas ter acesso, né? A comunicação científica entre pares, entre os cientistas, era feita por meio de cartas. Então, vocês imaginem que isso nos remete, inclusive, a um outro tempo no mundo, né? O tempo
o compartilhamento de informações entre pesquisadores para a criação de conhecimento, ele tinha um tempo absurdamente lento em relação ao que nós temos hoje. Porque hoje, até no WhatsApp, eu troco informações e eu tenho resposta instantânea, né? Imagina eu escrever a carta, postar a carta ir, chegar, ser entregue, o cara ler, responder, não sei o que. Então, até o próprio conceito de tempo, ele se altera. Né? E a redundância, as informações redundantes permitem que os indivíduos invadam mutuamente suas fronteiras funcionais e ofereçam recomendações ou forneçam novas informações de diferentes perspectivas. Eu acho que quando a gente está aqui, né, conversando sobre esse tema, e vocês estão falando, e aí ali no chat vocês colocam, né, fazem observações uns sobre os trabalhos dos outros, a gente está trabalhando num ambiente com redundância também, porque muitas das coisas que cada um de vocês sabem, os outros sabem também. Só que isso é interessante porque nessa troca a gente extrapola um pouco as fronteiras de cada um. Tá? E aí essa frase aqui a redundância de informações precipita o aprendizado por intrusão na esfera de percepção de cada indivíduo. Quer dizer, quando eu falo de algum conhecimento que já é conhecido da outra pessoa e esse conhecimento ele é redundante, né? A pessoa já tinha esse conhecimento. Então, essa informação, o que ele está recebendo é igual, não, mas não é bem igual. Né? Essa informação, ela vem para expandir as fronteiras do meu conhecimento. E eu aprendo por intrusão. Uma pessoa, se eu tenho um intruso, né, que é detentor de uma série de informações, que tem um determinado conhecimento, e ele é um intruso no meu conhecimento. Tá? Isso é uma das coisas mais bacanas que tem nessa área de estudo, né, porque tudo isso acontece sem que a gente se dê conta. A gente não materializa, sabe, todos esses processos, e todos esses processos acontecem assim. Tá? Bom, então, para finalizar, né, tem um autor esses autores vocês vão olhar e vão dizer, gente, que obras antigas, né, mas são todos autores clássicos dessa área, então é impossível a gente não falar deles, tá? Então, segundo o Ashby, 1956, a diversidade interna de uma organização deve corresponder à variedade e à complexidade do ambiente para permitir que ela enfrente os desafios impostos pelo ambiente. Quando existem diferenciais de informações, os membros da organização não conseguem interagir nos mesmos termos, retardando a busca de diferentes interpretações de novas informações. Quer dizer, a organização ela tem que ser capaz de promover esse exercício das pessoas para que elas tenham, para que se reduzam esses diferenciais de informação. Tá? E esses diferenciais, porque esses diferenciais não vão permitir que a interação das pessoas seja nos mesmos termos. Quando eu tenho pessoas que têm um conhecimento maior e outras têm um conhecimento menor. Tá? A interação delas é diferente.
E aí eu digo assim, bom, mas sabe, eu não posso trabalhar com aquela pessoa, porque aquela pessoa, assim, ela não sabe tudo que eu sei, ela não tem condições, porque, ela, sabe, às vezes a gente até é maldoso, né, diz assim, ela, sabe, ela é burra, ou ela é ignorante, ela não sabe, porque eu sei mais do que ela, né? Então, eu acho que essas questões a gente não se dá conta, né? Lá pelas tantas a gente enfrenta isso no mundo do trabalho também. Bom, agora, então, voltando aqui, voltamos à nossa telinha, vamos ver o que escreveram mais aqui. A Kathleen botou um tipo de empatia, posso pensar assim no slide 44, sobre a redundância. Dá para... Amei esse conceito, é muito o que a gente faz, tanto nas aulas como no grupo, exatamente. O Núcio Ordini fala, quando a gente divide o conhecimento, ele não diminui, mas se multiplica. Quando a gente estuda, tá, sobre essas questões todas relativas à construção do conhecimento, ao compartilhamento do conhecimento, a gente se dá conta de uma coisa, e que é importante que a gente se dê conta, que cai por terra a máxima de que informação é poder. Porque se eu tenho muita informação, eu não faço nada com ela, eu não tenho poder nenhum, porque para quem adianta, né? O importante mesmo é quando eu consigo compartilhar conhecimento. Porque no compartilhamento do conhecimento, eu cresço e cresce a pessoa que está se apropriando daquele conhecimento. E ao crescermos todos, nós todos somos melhores. E nós todos somos empoderados por esse conhecimento. O conhecimento, ele empodera as pessoas. E o empoderamento, ele é diferente de poder. Né? O poder, ele é exercido por pessoas. O empoderamento, eu não preciso de ninguém exercendo poder sobre mim para eu me empoderar. Eu consigo me empoderar sozinha. Tá? E isso é uma das coisas assim mais, nessa área, né, de estudo, é uma das coisas mais assim, interessantes e importantes, porque, como a gente falou ontem na live, né, só a ciência salva, e aí eu diria assim, só o conhecimento salva, sabe? Só o conhecimento nos torna mais humanos, nos humaniza, tá? Aí eu fui muito profética agora nesse final aqui, eu queria... Tá, então vou ouvir mais alguma coisa que vocês queiram falar. Vamos ver. Eu acho que a gente começa a estudar essa área, né, de como é que o conhecimento se constrói e tal, e olha que me falta toda a parte psicológica, a parte da neurociências, mas essa parte, assim, mais, digamos, mais simples de entender, né, ela é muito fascinante. Acho que a gente tem muita coisa para tirar daí. Alguém, vamos ver as carinhas de vocês, porque agora tiraram todas as canções, estou eu e a Maria do Carmo agora. Vão aparecer de novo aí. E aí? E aí? Deu para entender um pouco mais hoje? Não, tá bem legal, tá bem legal. A Kathleen está lá com o Inácio Dor. E a Lu tá com o Caio ali. Muito bem. Alguma pergunta?
Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? Tudo? Pra mim não tá legal hoje, tá? Tá, então vamos combinar assim, eu vou abrir de novo lá o Moodle para vocês colocarem as atividades, quem não fizer, tá? Tá. Quem ainda não fez, tá lá, tá? E aí eu vou dar uma coisa para a semana que vem. Eu vou ver se boto algum texto, mas eu não vou pedir nada para a semana que vem, porque tinha 2 tarefas nesse, depois que eu me dei conta que tinha muita coisa. Aí eu assistindo, tendo que assistir coisa e tendo que fazer coisas, né? Então, e tendo que trabalhar, né? Porque tem gente que está trabalhando em casa, então, tá? Tá certo, prof. É isso? Carol? Tá. Carol? Oi, Carol. Oi, tô ouvindo. Oi. Tá. Carol, A Maria do tu Carmo. recebeu o meu e-mail? Recebi e respondi. Tá. Eu respondi dizendo que não entendi. Assim tá bom. Tá bom. Vocês deem uma olhada, então, agora que eu falei antes, acho que não tinha muita gente, deem uma olhada nesse último e-mail que a Carol mandou do evento, né, do consórcio para avaliação dos projetos de mestrado e doutorado, que é sempre uma oportunidade de ser online, tá? E vamos... É para 28 de agosto. Antes tem o IMPEC. Qual é o prazo do IMPEC, hein, Carol? O IMPEC Agosto, que né? começa em agosto. Não, acho que vai até setembro, não é isso? Começa em agosto. Começa em agosto. Mas vai até setembro, não é? Tá. Então dá para fazer esse primeiro, porque esse é de agosto, porque o evento é em setembro. Tá? E vai ser online, então a gente pode se sentar aqui e participar do evento. Acho que vale a pena. E aí é currículo para vocês também, né? Acho que nunca é demais, tá? Tá bom, é isso? Deixa eu ver se escreveram mais aqui, vamos ver o que. Tá. Luva? Não acredito. Tá de luva mesmo. Tá frio. Bom, semana que vem, então, né, o nosso grupo a gente tem um seminário, tá? Não sei quem é que apresenta na semana que vem. Quem é, Carol, sabe? É o Carol, Douglas. quem é que apresenta? Oi. É o Ah, o Douglas. Douglas, tá bom. Ah, então eu não vou participar. É Mas o lembrando Douglas. que é só para os orientandos, né, professora? Sim, é só pro meu grupo, né? Não, outro Carmo, por que tu não vai participar? Mas não, o Douglas. Ele me incomoda muito, pobrezinho. Eu livro. É para o livro, tá certo. Então tá, pessoal, bom final de semana para vocês, tá? Igualmente. Ninguém passeando na orla, nem no calçadão, tá? Nem em lugar nenhum, todo mundo em casa, tá bom? Tá. Beijo, Inácio. Tchau, tchau. Boa semana. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.